Olá a todos, estamos trazendo mais um vídeo para o canal, e o tema hoje será a evolução do Superman. Se você gosta do tema, deixe o like e não se esqueça de inscrever-se. Superman ou Super-Homem é um super-herói fictício de história em quadrinhos americanas publicado pela DC Comics, uma empresa controlada do grupo Time Warner. Superman, entretanto, já foi adaptado para diversos outros meios desde os anos 1930, como cinema, rádio, televisão, literatura e videogame. Sua primeira aparição foi apresentada na revista Action Comics 1 em 1938, nos Estados Unidos. O personagem nasceu no planeta fictício de Krypton e tinha o nome de Kal-El. Foi mandado à Terra por seu pai, Jor-El, um cientista, momentos antes do planeta explodir. O foguete aterrissou na Terra na cidade de Smallville. Por alguns anos, foi traduzida no Brasil como Pequenópolis, onde o jovem Kal-El foi descoberto pelo casal de fazendeiros Jonathan e Martha Kent. Conforme foi crescendo, ele descobriu que tinha habilidades diferentes dos humanos. Quando não está com o tradicional uniforme azul e vermelho, ele vive como Clark Kent, jornalista no Planeta Diário. A primeira aparição do Superman foi em Action Comics 1, em 1938. Já naquele momento, as histórias do personagem se mostraram um sucesso, esgotando-se rapidamente. O sucesso levou, em 1939, à criação de uma segunda revista dedicada às histórias do personagem, Superman. A primeira edição consistiu principalmente de aventuras. A publicação de Action Comics marcou o início da Era de Ouro das histórias em quadrinhos americanas. A Era de Ouro compreende o material produzido entre o final da década de 1930 e o final da década seguinte, aproximadamente. Alguns dos mais conhecidos super-heróis foram criados nesse período, além de Superman, Batman, Mulher Maravilha, Capitão Marvel e Capitão América. Posteriormente, as revistas tornaram-se um divertimento barato, quase descartável, que se tornaria bastante popular entre a população. Na 123 edição da revista The Flash foi publicada a emblemática história Flash of Worlds, juntou os dois personagens The Flash, estabelecendo o multiverso DC, uma representação ficcional da interpretação da mecânica quântica que propõe a existência de universos paralelos. Superman era um dos 3 únicos heróis cujas histórias vinham sendo publicadas ininterruptamente desde a Era de Ouro, e era preciso esclarecer quais histórias pertenceriam às regras estabelecidas. Em 1969, ficou decidido que o personagem surgido em Action Comics 1 era Kal-El, o Superman da Terra 2, um personagem distinto, que coexistia com o Superman da Terra 1, personagem que protagonizava as histórias publicadas durante a década de 1960. Enquanto o Superman da Terra 1 fazia parte da Liga da Justiça, sua contraparte da Terra 2 fazia parte da Sociedade da Justiça, uma equipe formada por outros heróis da Era de Ouro. Houve uma sucessão da Era de Ouro, para a Era de Prata, que mais tarde seria substituído pela Era de Bronze. O marco de transição entre um período e o outro, entretanto, não é claro. Existem diversas possibilidades tanto para o término de uma quanto para o início da outra. A transição entre os dois períodos foi gradual, se estendendo desde o final da década de 1960 até 1973, quando foi publicada pela Marvel Comics história The Night Against Acid, o ápice de um ideal que vários profissionais vinham defendendo naquele período de transição. Abordar temas mais maduros, ainda que estes estivessem sendo filtrados pela lente simplista dos super-heróis. Nessa transição, um evento da história de Superman é citado como um possível marco para o início da Era de Bronze: a aposentadoria de Mort Weisinger. Weisinger foi o editor das revistas do personagem por anos, durante a Era de Prata, e seria eventualmente substituído por Julius Schwartz. A Era de Bronze manteve muitas das convenções comumente associadas à Era de Prata, com super-heróis trajando uniformes extremamente coloridos, porém, roteiros contendo elementos mais sombrios e narrativas maduras começaram a surgir em Mystery vs Superman.
Uma história de 1972 seria um exemplo desse amadurecimento. Após a substituto Schwartz assumir, começou a trabalhar na reformulação que pretendia executar, reunindo aqueles que acreditava ser os melhores profissionais do mercado. Na década de 1980, o multiverso estabelecido na Era de Prata acabaria se revelando um conceito excessivamente confuso. Inúmeros universos paralelos além dos dois iniciais foram surgindo nos anos seguintes, confundindo e afastando leitores. Frente a esta situação, a DC Comics decidiu que era preciso unificar todas as suas publicações sob um único universo coeso e compartilhado. Mas, para poder renovar os personagens, era preciso encerrar tudo que vinha sendo publicado. Aproveitando que 1985 marcaria o 50 aniversário da editora, decidiu-se pelo lançamento de Crise nas Infinitas Terras, uma minissérie em 12 edições que causaria a destruição de todas as terras paralelas, encerrando a continuidade e estabelecendo uma nova, revitalizada história ao mesmo tempo em relançava todo o universo de personagens da DC Comics. Anos depois, devido à queda das vendas da revista do Super-Homem, foi levada uma ideia para sua recuperação e decidiu-se mostrar ao mundo como ele seria sem o Super-Homem. A partir dessa premissa, foi lançado em 1992 a história A Morte do Super-Homem, onde Super-Homem enfrenta Apocalipse, uma criatura virtualmente indestrutível. A batalha final decorreu nas ruas de Metrópolis, em que como desfecho final, Apocalipse morre e Superman é declarado como morto, retornando em Superman Retorno, onde a população inteira vê que ele não morreu. No final da década de 1990, as 4 revistas, então protagonizadas pelo personagem, Action Comics, Superman, Adventures of Superman e Superman, Theme of Steel, vinham passando por baixas vendas, e suas histórias tinham pouca repercussão junto ao público. No início da década de 2010, a DC Comics decidiu relançar toda sua linha de quadrinhos, e reformulou todos seus heróis e suas origens, inclusive o Superman. Nessa nova versão do herói, os pais dele são mortos por um motorista bêbado, e ele não é casado com Lois Lane. Em meados de 2015, durante o lançamento da linha DC ou DC e Você, a identidade do herói foi revelada nos quadrinhos. Na versão, o Superman tem um relacionamento amoroso com a Mulher Maravilha. O relacionamento dos dois fez com que o casal ganhasse uma revista best-seller em que ambos eram protagonistas. Em 2016, a DC Comics decidiu relançar novamente toda sua linha de quadrinhos. Nessa fase, a versão do Superman construída no início de 2010, acaba morrendo, e o Superman pré-Flashpoint acaba assumindo seu lugar. Nessa nova fase da DC Comics, conhecida como DC Rebirth e Renascimento, o Superman é casado com Lois Lane, e eles possuem um filho, que herdou os poderes kryptonianos do pai. O personagem ganhou sua primeira versão live action em 1948, numa série de 15 capítulos intitulada apenas de Superman, onde era interpretado pelo ator Kirk Callie. Em 1952 foi lançada a série de TV The Adventures of Superman, precedida pelo longa Superman and the Molly Man com enorme sucesso, durando de 1952 até 1958. A produção era estrelada por George Reeves, que acabou ficando marcado no papel e, além da série, aparecia como Superman em inúmeros comerciais e outras produções da época. Em 1993 estreou Lois e Clark, The New Adventures of Superman, série que durou entre 1993 até 1997 e tinha o intuito de focar mais na relação de Lois Lane e Clark Kent, do que as ações do Superman em si. A produção era estrelada por Diane Cain como Superman e Teria Tischer como Lois. Em 2001 foi lançada a série mais duradoura do herói, Smallville, que se encerrou após 10 temporadas em 2011. A produção, estrelada por Tom Welling, mostrava as aventuras de um jovem Clark Kent descobrindo seus superpoderes antes de adotar a identidade de Superman.
Em 2016, Superman teve uma participação na segunda temporada da série de TV Supergiro, interpretado por Tyler Hoechlin. Hoechlin voltaria ao personagem outras aparições no Arrowverse. O personagem ganhou sua primeira versão cinematográfica em 1978 em Superman, o filme. Estrelado por Christopher Reeve, o filme foi um sucesso financeiro e de crítica, além de ser considerado um dos marcos na indústria cinematográfica, principalmente em quesitos de efeitos especiais. Rendeu 3 indicações ao Oscar, sendo elas de melhor montagem, melhor trilha sonora e melhor mixagem de som, ganhando o prêmio de melhores efeitos visuais. O filme rendeu mais 3 sequências: Superman II, A Aventura Continua, 1980, Superman III, 1983, e Superman Eve, Em Busca da Paz, 1987. Em 2006 o diretor Bryan Singer decidiu reviver a franquia do Superman, intitulado Superman Returns. O filme funciona como uma sequência de Superman II, assim ignorando Superman III e Eve, que foram mal recebidos pela crítica. O filme é estrelado por Brandon Routh como Superman. O filme teve recepção mista e bilheteria morna para seu alto orçamento. Em 2013 a Warner decidiu dar início a um universo compartilhado dos personagens da DC Comics, com o primeiro lançamento sendo O Homem de Aço, estrelado por Henry Cavill como Superman em 2016. O Homem de Aço teve sua primeira continuação, Batman vs Superman: A Origem da Justiça, também com Cavill. Marcado o primeiro filme de Superman com outros heróis DC, no caso o Batman de Ben Affleck e a Mulher Maravilha de Gal Gadot. Em novembro de 2017, Cavill voltou ao papel em Liga da Justiça, que além do retorno de Batman e Mulher Maravilha, ainda contou com Ezra Miller como Flash, Jason Momoa como Aquaman e Ray Fisher como Cyborg. Superman tem breve aparição não creditada em Shazam de 2019, porém sem Cavill, que não pode aparecer por problemas na agenda. Este é o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo.